Olá, tudo bem? Sou Anderson Machado. Estamos hoje iniciando mais um programa Arquivo Aracaju, aqui direto da sua TV Câmara. No programa de hoje vamos entrevistar a ex-deputada estadual, professora Ana Lúcia, ela que por vários mandatos ficou aqui na ALESE, na Assembleia Legislativa de Sergipe, e também 35 anos ali como professora da rede estadual. A professora vai contar um pouco de sua história aqui em Aracaju, no estado de Sergipe. Professora Ana Lúcia, privilégio tê-la aqui no programa Arquivo Aracaju, professora. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar sendo mais uma vez entrevistada por você, Anderson, depois de tanto tempo, né? Aliás, já fizemos muito trabalho, muitas entrevistas, né, professora? Muitas entrevistas. Mas eu tenho uma curiosidade. A senhora nasceu em que local? Como foi ali sua infância, professora? Conta um pouquinho pra gente aí, por gentileza. Então, eu nasci em Aracaju, na Rua de Laranjeiras. Minha mãe teve parto natural, tanto eu como meu irmão, o poeta Mário Jorge, né? A parteira foi Edilde. Aqui na Rua de Laranjeiras, a casa de meu pai era exatamente onde hoje tem o Hotel Brasília. Hotel Brasília. Ali, meu avô tinha duas casas, uma meu pai morava, o outro meu avô paterno, e foi ali que eu e Jorge nascemos. Só que, com poucos meses, meu pai comprou a casa aqui na Praça do Barreto, e então eu, desde recém-nascida, que vim morar na Praça do Barreto. E Jorge já veio com uns 3 anos de idade. Né? E assim nos educamos, nos constituímos, né? Como homem, como mulher, aqui na Praça do Barreto. Eu lembro de uma casa, né? Ali perto da Igreja São José, né? Vizinho à Secretaria de Segurança Pública, né? Só que aquele prédio da Secretaria, o mais novo, ali era a casa, né? De Dr. Moacir Rabelo Leite. Então era tipo uma chácara. E vizinha do doutor Moacir tinha uma casa menor e depois aqui vinha a Secretaria de Segurança. Porque, né? A Secretaria comprou todos aqueles outros, ficando só a casa de minha mãe, né? E a vizinha, que é Dona Rosa, e a esquina. E hoje, depois do falecimento de minha mãe, eu e meus sobrinhos vendemos a casa. Antes disso, professora, ali aquela região era toda de mangue, né? Toda de mangue, atrás da Igreja São José, né? Ali no entorno todo do Batistão. Então, na minha infância, uma infância extremamente saudável, tanto a minha como a de Jorge, porque nós tínhamos algumas questões bem singulares, né? Eu e Jorge fomos os primeiros filhos, netos e sobrinhos. Olha. A família de minha mãe era muito grande, né? Então, a gente tinha, assim, uma centralidade de afeto muito grande. Muito grande. Então, foi uma infância muito boa e como Atalaia era muito distante, né? E muito difícil o acesso. Demorava, viu? Para chegar. Então, durante o período de final de semana, né? Dia de sábado, geralmente. Então, mamãe nos levava com os amigos, com as amigas, para a Praia Formosa. Né? 13 de julho hoje. E nós íamos exatamente pela... ali era cheio era o mangue, né? Mas com viveiros. Né? Com viveiros. Então, nós íamos pelos muros do viveiro, porque cortava caminho. Né? E ali é que a juventude ali do bairro São José aprendia a nadar, né? Tinha seu lazer, né? E assim foi uma educação, infância, adolescência, adultos, sempre eu tive muita sorte, tanto eu como o Jorge, de termos uma possibilidade de vida muito saudável. E como surgiu essa paixão pela sala de aula, professora? Olha, veja, minha mãe, ela tinha fator RH negativo e não sabia. Naquele tempo ninguém sabia. Difícil, Depois da Primeira Guerra Mundial é que vão descobrir, é que vem primeiro a transfusão para depois conseguir a vacina. Então, o que aconteceu? Todas as gravidez, ela perdia. Tinha parto normal, as crianças nasciam, né, mortas já.
Então, depois de mim. E aí, qual é o problema? Eu sou positivo igual a papai. Tá? Meu irmão, Mário, era negativo. Então, eu vim tranquila, né? Mas eu comecei a gerar problema. Então, o que aconteceu? É o primeiro caso que o doutor Hugo Gugel estuda aqui em Sergipe. E encaminha, né, na quinta gravidez de mamãe para que ela fosse fazer a cesárea no Rio, né? Porque aí tinha transfusão de sangue da criança com 7 meses. E como nós éramos muito assim, paparicados por toda a família, eu e Jorge tínhamos uma tia, irmã de mamãe, que não tinha filhos e que nós chamávamos de mamãe, eu chamava de mãezinho e paizinho, e Jorge chamava papai Osman e mamãe Carol. Então, foi assim que a gente se constituiu. Bom, na minha adolescência, exatamente, eu faria 15 anos em maio, e no final de março vem o golpe militar. 64. Aí Jorge, adolescente, né, com 16 anos e meio, ele era uma das lideranças do movimento estudantil do Ateneu. Jorge estudava científico e os colegas do Grêmio estudavam clássico. E aí, quando vem o golpe militar, o 28BC, junto com a diretora da escola, que era Maria Augusta Lobão, eles vêm uma portaria exigindo a expulsão de todas as lideranças. São 7 jovens expulsos. Não. A partir daquele dia, que foi um choque imenso, né? Porque, veja bem, esses 7 jovens, eles ficaram sem espaço de continuar estudando. Ditadura não era brincadeira. Porque só tinha essa escola pública, né? A nível médio, naquele tempo era o clássico e o científico, e os demais, o Colégio de Barreto era particular, o Jacques Barreto era particular e tinha o Salesiano. Bom, Jorge era o único que era científico, os outros eram todo clássico. Qual a diferença? A diferença é que o científico preparava para as áreas de exata, né? E o clássico priorizava mais as humanidades, né? Bom, mas Jorge sempre gostou de escrever muito, de ler muito, né? Desde pequeno, desde o processo da alfabetização. Seu irmão? Meu irmão. Nesse dia da expulsão, quando chegou a portaria de expulsão, foi um choque, né? E a partir dali, aí eu disse a mamãe e papai, eu vou ser professora para que isso não aconteça mais com ninguém, porque chorava todo mundo junto. Bom, enfim. E eu botei que queria ser professora mesmo. A partir daí foi muita luta, muito sofrimento da família, de toda a família. Né? Não foi só meu pai, minha mãe e eu, né? Nem só esses tios que nós chamávamos de pai, minhas tias todas, meu tio, meus avós, assim, foi um período muito difícil, mas quem é que salva essa juventude? Dom José Vicente Távora, porque minha mãe era militante da Ação Católica, meu pai, ele era agnóstico, mas extremamente humanista, e Dom Távora se dava muito bem com ele, inclusive ele era o tesoureiro da Fundação Mané Cruz, pela confiança, né? Que Dom Távora tinha em meu pai. E aí ele de vez em quando ia jantar lá em casa, e nessa crise ele deu mais atenção, e aí ele não tinha para onde esses meninos estudarem. A rede particular não aceitava os comunistas subversivos, né? Então, o desespero, onde é que vai estudar? E Dom Távora foi e disse, olha, o seminário, né, ele tem nível médio e eu acho que se você conversar com o Padre Carvalho, existe a possibilidade de Jorge absorver, porque o seminário era científico, não era clássico. E então, estava sendo construído, então já tinha tido o primeiro ano, e o segundo ano, que era exatamente onde Jorge estava. Aí mamãe foi falar com o Padre Carvalho, e Padre Carvalho foi muito sensível, sofreu pressão, foi convocado pelo 28BC, mas para dar uma explicação, né? Porque era ditadura. Né? Isso é história, né? Aí é por isso que eu estou contando. Então, aí ele manteve e absorveu Jorge. Quando, no final do ano, ele pediu a Jorge que fizesse uma oração de encerramento, Jorge fez. O diálogo era muito bom entre Padre Carvalho e Jorge. E aí Jorge convence que o melhor era transformar em clássico, porque as matérias do curso clássico tinham tudo a ver com o seminário, com a formação. Com a área de humanas, né? Filosofia, exatamente. Teologia. E aí ele acata. Ele transforma o terceiro ano em clássico, não tinha problema naquele tempo.
e absorve todos os outros perseguidos que todos estavam no terceiro ano clássico. E assim eles conseguem terminar. Então, veja, eu acompanho tudo, né? Então, eu vou cada vez mais me apropriando do sofrimento de toda a minha família e também me politizando. Já não tanto quanto o Jorge, porque tanto meu tio como meu pai, né? Meu pai só tinha o ensino médio, mas era um bom leitor, né? Escrevia bem também. E meu tio era intelectual, era professor da Faculdade de Direito, né? E era procurador, foi o primeiro procurador no Ministério Público Federal aqui. Então, eles começaram a cercear minhas leituras, né? E a tese deles é o seguinte: bom, Jorge já está nessa situação, essa menina não deve ir por esse caminho também. Bom, enfim, aí assim eu vou, né? A questão da justiça social na nossa criação sempre foi muito forte, né? Minha mãe sempre numa linha, né, filantrópica mais, de classe média, da ação católica, mas mamãe participava. Mamãe era uma mulher muito ativa, com muita energia, muito inteligente. Então ela participava dos movimentos progressistas da igreja que Dom Távora liderava. Então ela participou da criação da creche Dom Vicente Távora. Ela participou da criação da Casa da Doméstica. Ela participou do Centro João 23, né, que é todo trabalho com as profissionais, né, do sexo, né, que era ali no bairro Industrial, né? E isso ela envolvia tanto eu como o Jorge, porque ela era artesã, mamãe bordava, mamãe fazia vários tipos de artesanato, inclusive é a primeira pessoa a fazer macramê aqui no estado, né? E ela dava essas aulas para as profissionais do sexo. Mamãe, também com a ação católica, criaram o Bem Me Quer, né? Que era o acolhimento das crianças, filhas das profissionais do sexo. Então, mamãe também dirigiu o internato, né, dos filhos dos leprosos, e tudo ela levava, eu e Jorge, né? Não tinha essa história dela fazer caridade sem a gente interagir com as crianças, com todo mundo. Tanto que no sepultamento de Jorge, todo esse pessoal estava presente, né? Muito forte. E isso foi educando a gente para uma sensibilidade social, além das leituras e dos estudos. Bom, assim eu fui. Quantos anos a senhora começou a lecionar? Olha, eu terminei meu curso de pedagogia com 23 anos, né? Uhum. Já lecionando. Já lecionando. Por quê? Porque naquele tempo, eu sou da terceira turma de pedagogia, né? E naquele tempo, o golpe militar em 68, ele faz a reforma universitária, né? Que esses jovens aqui não participaram, eles já sofrem as consequências de várias reformas. Então, a reforma universitária modifica a Faculdade de Educação, que era só licenciatura. Então, ela passa a ter um teor também técnico. Então, a gente se licenciava, no meu caso, me licenciei em Sociologia da Educação Didática, mas você tinha uma habilitação profissional, que era supervisão escolar, orientação educacional e administração escolar. Tinha uma finalidade de controle. Era uma visão extremamente tecnicista, porque tinha o convênio MEC-USAID, né, onde, na verdade, os Estados Unidos, ele treinava, capacitava, na linha tecnicista, os profissionais da educação via MEC, né? E aí eu fiz supervisão, mas como tinha um déficit de professores no estado, pela lei, era esse sistema seriado, né? Então não era crédito, você tinha que estudar todas as matérias o ano inteiro. E fazer a prova. Né? E aí, a partir do segundo ano, a lei possibilitava aquele estudante universitário das licenciaturas já ministrar aula. E sob a orientação de Marlene Calumbi, tá? Professora Marlene Alves Calumbi, minha colega de turma e muito amiga, ela orientou eu e outras colegas, que a maioria dos meus colegas já eram todos profissionais da rede, né? Porque foi a primeira turma de supervisão, elas já eram inclusive supervisoras, treinada por esse convênio MEC-USAID.
Então ela disse, olha, vamos nos cadastrar. Eu já me cadastrei, vocês se cadastrem na diretoria de ensino, porque de acordo com a necessidade, o Instituto de Rui Barbosa vai chamando. Né? E aí eu fui chamada em abril, né? Tomei posse no dia 4 de abril, com 12 horas de contrato para lecionar à noite Sociologia da Educação e uma turma de didática. Né? E assim que eu comecei. Aí no final do ano, as minhas colegas que já trabalhavam na secretaria, né, e já coordenavam os vários projetos do MEC, eram profissionais bastante respeitados, né, e eram minhas colegas de turma, me indicaram para eu ir coordenar o sistema de supervisão que ia ser implantado, que era novo no Estado. Né? E aí era Dr. João Cardoso o secretário, fez uma consulta ao Departamento de Educação, era faculdade naquele tempo. Meu nome ficou referendado e diante do meu estágio e tudo mais. E assim eu saio do IERB e vou para a secretaria. Aí vou trabalhar no planejamento, nessas áreas, né? Em 76, doutor Everaldo Aragão, como secretário da Educação, governo Zé Leite, faz um concurso bem interessante, porque assim, a maioria da rede era toda contratada, principalmente ensino médio. Aí ele abre um concurso colocando que quem tinha já o contrato, se fosse reprovado, perdia o contrato. Né? Algumas pessoas perderam o emprego. E aí eu me submeto ao concurso para o Instituto da Educação Rui Barbosa. Eu fui para as vacas do Instituto, que eu podia fazer como professora das primeiras séries ou Instituto. Aí fiz, aí adquiri a estabilidade, né? Continuei na secretaria. Depois eu fui indicada por um assistente social para coordenar a parte pedagógica, né, da Fundação do Menor, que Senan. foi o Senan, não, o Senan é hoje, não é? Era a Fundação do Menor. Era a Funabem, Funabem. Então, tinha a FEBEM também, né? A FEBEM, aliás. FEBEM. Era no governo do Dr. Zé Leite. Aí eu fui, né, coordenar a parte pedagógica, foi uma experiência nova, com todos os professores recém-concursados, todos novos também. Só que aí eu engravidei de minha segunda filha e a gravidez não estava bem, né? Eu tive que me afastar, passei um ano lá. Voltei e aí o doutor Everaldo convidou para eu coordenar o livro didático. Eu coordenei por um ano e pouco. Depois muda a gestão, veio Valadares, né, como secretário. Aí eu fiquei um pouco de escanteio, mas quem era a pessoa que me chefiava, a gente se dava muito bem, a professora Isabel Vilela, né, uma professora de história, uma grande intelectual. Quando ela voltou para a Bahia, ela foi ser professora da Universidade Federal da Bahia, professora de história. Bom, enfim, como eu sempre fui muito questionador, com um ano ele me chamou e disse que a senhora questionou muito esse setor, eu estou convidando para a senhora coordenar. Aí eu fui coordenar com a equipe pequenininha, aí nós temos até hoje, né? Sergipe tem quase 12% ainda de uma população analfabeta totalmente, né? Sergipe, entre os analfabetos e os que não concluíram o ensino fundamental, está numa média de 38%. Muito alto. Para um estado muito pequeno, é muito elevado isso ainda. Sabe, porque não se justifica com a tecnologia dessa, você ter ainda uma situação dessa. Bom, então eu com o agrupamento pequenininho, nós discutimos o seguinte: bom, o que é que nós vamos fazer com esses pedagogos? Porque qual era a grande questão que eu levantava para a gestão? Era um desafio, né? Qual é a grande questão? É que ele separou os pedagogos da política de ensino, entendeu? Do departamento de ensino, que era tudo junto, porque não tem sentido. Eu penso a pedagogia a partir de um objeto concreto de conhecimento, né? Da história, da geografia, da alfabetização, porque senão é o caminhar, né? É o método que você vai construir. Senão não faz sentido, né? Senão não faz sentido. Era essa a crítica que eu fazia. Bom, aí eu fui desafiada. Você aceitou ficar no lugar que está dividido, que está compartimentalizado. E aí a gente discutiu, vamos fazer o seguinte: aqui todo mundo é pedagogo,
Todo mundo tem experiência das primeiras séries, tinha gente com alfabetização de jovens e adultos, do MEB, então era um quadro muito preparado, né? Tinha o professor Walter Ribeiro, que sofreu muito, era do Partido Comunista, um cara muito culto, perdeu o emprego no INSS por conta da Revolução, e era ele que orientava as nossas leituras, as reflexões. Vamos fazer um levantamento com esses pedagogos? Quem topa fazer projetos de alfabetização? Não era nada imposto. E aí, para a gente mostrar a diferença, né? Bom, então, como nós somos pedagogos, nós dominamos o objeto de conhecimento das primeiras séries, né? Não vamos entrar na história, geografia, ciência, português, matemática, não. Bom, e aí 7 escolas toparam, os pedagogos toparam, né? E assim a gente começou o trabalho de alfabetização, que foi um sucesso, né? Que ano mais ou menos isso? Isso foi em 80, né? 82, né? Até 84. 81, 82, em 83, fruto desse trabalho. Olha, nós fomos apresentar esse projeto, que aí também, paralelo a isso, nós sentimos que todo mundo tinha que estudar linguística, tinha que estudar produção de texto, leitura e tal, dominar mais a ciência da língua. E aí, 2 professores da Unicamp, indicados pelo professor Paulino, que era o nosso grande mestre, eles vieram dar um curso de 15 dias aqui, o professor Vanderlei Geraldo e o Círio Pocente. A partir daí, como eu e outros colegas tínhamos uma relação muito próxima com o professor Ponciano, eu fui colega contemporâneo de Ponciano, então nós convidamos para Ponciano, como professor de língua portuguesa, doutor em linguística, orientar, assessorar a gente, tá, nesse processo. Daí surgiu outro projeto, que é leitura de produção de texto com os professores de português. Bom, muito importante. E aí nós vamos participar de um congresso internacional de alfabetização organizado pela PUC de São Paulo. Enfim, passou a ser uma coisa muito discutida, porque o nosso projeto, a gente estava inviabilizando, né, um grande projeto, um grande pacote institucional da editora Abril, que era o Alfa. Na época. Então, aqui a gente expandia o projeto de alfabetização e o Alfa saía, aqui em Aracaju. Bom, enfim, quando nós retornamos, que o secretário de Dr. João, né, foi Martins, e então ele me convidou para coordenar uma assessoria ao lado dele para discutir, né, toda a política da educação. É a época também de reabertura, onde Montoro ganha em São Paulo. Então, assim, as forças progressistas ocupando espaços e rediscutindo essa política da educação extremamente hierárquica, discriminatória, né? Já Enfim, ali no período de redemocratização, né? no processo de redemocratização. Então, nós fomos e começou a circular no país a necessidade de separar as redes para discutir e escutar o professor, né? Para dar novos rumos na política educacional. E aqui nós fizemos o dia D. Então nós preparamos, com a assessoria do professor Paulino e da companheira dele, a professora Valburga, uma grande intelectual também, pais de um grande jornalista, colega de vocês, né? Então, nós preparamos para preparar o estado inteiro, foi o dia D. E foi muito interessante. Em cada escola tinha um coordenador e um relator. Pegamos todos esses relatórios, o professor Paulino, com o Valburga, nos ajudaram a sistematizar. Aí veio o grande problema. Tinha sugestões interessantíssimas e o objetivo era esse. Bom, vamos sistematizar, vamos colocar os encaminhamentos e vamos voltar para discutir, para ver se é isso mesmo e vamos começar a implementar a política por aí, né? Por exemplo, tinha biblioteca, não tinha biblioteca naquele tempo, tinha algumas salas de leitura, então bibliotecas regionais pelos bairros, tinha muitas propostas interessantes. O problema foi esse.
Quando tomou essa dimensão, nós deixamos de ter condições de encaminhamentos, né? Então, a gente não conseguia remarcar o outro dia D para o retorno. Já publicado, né, as políticas e tal, não tinha como devolver. E aí eu, ao mesmo tempo, veja, em 1980, num curso que eu fiz de Sociologia da Educação com a professora Bárbara Freitag, da Universidade Nacional de Brasília, eu conheço o professor Diomedes, professor Vajão e professor Ribelém. E nesse curso, né, de Sociologia da Educação, eu começo a verificar que aqueles jovens que estão entrando na rede eu tinha muita identidade. E aí eles estavam ingressando por concurso na rede, nós começamos a trocar ideias e eles, dois eram pedagogos, né, Diomedes e Vajão, eles começaram a frequentar os debates que a gente fazia semanalmente com os pedagogos sobre a alfabetização. E aí Diomedes disse assim, vamos estudar o Estatuto, que é a nossa lei, o nosso direito. E aí nós fomos estudar o Estatuto. Ao estudar o Estatuto, agora vamos nos organizar, porque tem muita coisa que não está sendo respeitada, tem não sei o quê. E aí a gente foi construindo um movimento que hoje é um movimento forte sindical. Eram cerca de 15, 20 professores, liderado pelo professor Diomedes, né? Bom, eu participava das assembleias, e ficava lá na assessoria. Eu não devia nada a ninguém, nem ia estar implementando uma política de enquadramento, né? Nunca fui de me enquadrar. E aí chegou em 1984, né? Com essa questão toda, o movimento estava bem forte aqui em Aracaju. E foi o que aconteceu. Movimento sindical. Não existia sindicato ainda. Existia uma associação, que era para tentar montar esse... Mas muito complicada em termos de caminhamento. Aí, doutor João assume o governo e, não sei porquê, eu acho que com um ano mais ou menos de governo, ele resolve incorporar a regência. Só que naquele tempo, a maioria dos professores de ensino médio, eles eram contratados. Então, eles não podiam fazer isso, era ilegal fazer isso. Aí eles de imediato entraram na Justiça e a Justiça de Trabalho encaminhou que tinha que retornar à regência. Bom, quando a gente tem essa incorporação da regência, nós deliberamos 2 dias de greve, em 1984. É a primeira greve no Estado pós-ditadura militar. Depois da nossa veio do Sindiminas, né, do que o pessoal hoje que é da Vale do Rio Doce. Aí foram 2 dias, né, com passeata, muita movimentação, e aí eu peço para voltar para a sala de aula. Né? Por quê? Porque me colocaram no comando de greve. Então, eu solicito o retorno à sala de aula, só que tinha um projeto, o MEC estava acabando com o Mobral. Mobral, lembra? Lembra? Então, mas aí a estrutura do Mobral, elas tinham o levantamento das crianças de 10 a 14 anos que não conseguiam se alfabetizar. Aí, talvez o último projeto do Mobral foi exatamente o MEC financiava salas de aula na periferia, onde tinha o maior índice dessas crianças. Né? E aí, eu sabendo desse projeto, eu solicitei ir para esse projeto na Farolândia, porque eu morava na Atalaia. E aí foi uma experiência riquíssima, né, de alfabetização, tudo que eu vinha acumulando de estudo, de leitura de Paulo Freire, principalmente de Celestin Freinet, né, que é o grande pedagogo, professor, intelectual francês, né, que revoluciona o processo de alfabetização, e ele vai até ensino médio, né? Enfim, e nesse grupo com Diomedes, acho que em 80, foi 81, nós disputamos, Diomedes liderando, né, a chapa, disputamos a direção da PIMESE, ali Diomedes, Vajão, Rui, professor Gil Neto, professor César, professora Maria José, Sônia, era um grupo pequeno. Ali já estava dando o norte de uma organização, de um movimento, uma linha sindical, e não assistencialista, né, como era a associação. E nós disputamos,
Aí a gente disputa de forma ingênua. Nós combinamos que até a véspera podia filiar, né, ter novos filiados ao sindicato, à associação. Sim. O que foi que aconteceu? O governo formou uma chapa de diretores de DR. E aí a gente caiu nessa ingenuidade. O que eles filiaram não tinha sentido. Nós ganhamos em Aracaju, em Propiá, que era a liderança do professor Vajão, e em Estância, que era a liderança do professor Ribelém. No resto do estado nós perdemos. Mas vamos para o novo bloco. Daqui a pouco a professora Ana Lúcia vai explicar como surgiu o Sintese, o Sindicato dos Professores aqui no estado de Sergipe, e como ela começou a ingressar na vida política. Só aguardar. Muito bem, voltamos aqui com o programa Arquivo Aracaju, conversando com a professora e ex-deputada estadual Ana Lúcia. Professora, nós falávamos sobre o Sintese, né? Qual foi o ano de fundação do Sintese e depois também na política, né? Como foi que a senhora ingressou na política aqui em Sergipe? Primeiro, Sintese. Veja, o Sintese vem da APIMESE. A APIMESE, ela passa a existir a partir de 1997, ainda em plena ditadura, tá? Mas ela tem um objetivo recreativo, associativo, tá certo? A partir da entrada desses jovens, liderado pelo professor Diomedes, em 80, aí a gente começa a dar uma conotação de reivindicação, de luta. Mas você, como funcionário público, a Constituição proibia ser sindicalizado. Não existia sindicato para funcionário público. Quando é que a gente vai ter essa conquista? Em 1988. Depois da Constituição de 88. Isso. Bom, mas o que é que acontece para chegar em 88? Da PIMES até 88. Nós perdemos essa eleição, depois... assim, muitos problemas, muitas tensões, né, dentro da APIMESE, com o nosso agrupamento. E em 1986, nós éramos inscritos na CUT, desde a fundação, como oposição sindical. Então, discutindo com a CUT nacional e estadual, nós resolvemos criar um centro de profissionais de ensino, que era o CEPS, em 1986. E assim, o movimento era fortíssimo em Aracaju, porque no interior a gente não tinha condições de estar dando assistência, concentrava muito em Aracaju, né? Bom, assim vai. Em 88, nós conquistamos o direito de sermos sindicalizados, mas qual é o grande problema que o Sintese viveu? Até então, até a nova Constituição, para você criar um sindicato, por exemplo, o sindicato dos jornalistas, o sindicato do pessoal do audiovisual, você tinha que ter 2 anos de associação e depois você transformava o sindicato. Com a nova Constituição, isso caiu. Então, você tinha que criar o sindicato, né? Mas a APIMESE, a direção, disputando com a gente, para que o CEPS não se transformasse, eles transformaram um congresso em sindicato, né? E nós, que foi que fizemos? Professor João Costa, muito amigo, grande professor de português, né? Da universidade e da rede pública. Professor João Costa é quem estrutura o sindicato dos professores do estado de Sergipe. E muito amigo da nossa família, quando ele viu esse direito, que conquistamos esse direito, ele morava perto lá de casa, aí ele foi... Na esquina, perto do canal ali, né? E a gente morava na Praça de Barreto. Então, e a esposa dele trabalhava com meu pai no Ministério Público. Então, ele foi lá e disse, olha, Ana, eu trouxe o estatuto do sindicato do estado de Sergipe. Esse sindicato não é da rede privada, esse sindicato é dos professores do estado de Sergipe. Só que como a rede pública era proibido sindicalizar, então vocês vão na delegacia do trabalho, peguem orientação, filiem, pronto, não precisa criar sindicato. Aí nós fomos e foi confirmado. Olha, eu acho que em uma semana, era um grupo muito militante, nós conseguimos encaminhar, acho que cerca de umas 500 fichas de filiação, tudo aqui de Aracaju. Quando a direção do sindicato, que era toda na rede privada, percebeu que a gente estava chegando com muita força, eles convocaram uma assembleia à noite e transformaram em rede particular. Aí gerou-se um impasse. A APIMESE tinha sido transformada
e esse outro sindicato não nos aceitava. Bom, nós ficamos assim até 90, né? Dando direção, era disputa de concepção e tal. E em 90 a gente começou a orientar a categoria para se refiliar já agora com Sintese, né? Aí nós nos filiamos, fomos e em 92, em 91 é convocada uma eleição, já a primeira eleição como sindicato. E aí nós escrevemos uma chapa e aí a direção, que era orientada pelo pessoal do PCdoB, rejeitou vários nomes da nossa chapa, rejeitou a filiação, ele não podia rejeitar a filiação, ele rejeitou. Bom, aí nessa confusão, nós pedimos a Deda, ele como advogado, ele entrou na justiça para legalizar a nossa chapa, né? Nesse movimento, a gente fazendo campanha, né? Então, nesse movimento, eles resolveram negociar e chamar as eleições para o mês de junho, né, de 92. Aí o interessante, entre 91 e 92, é que nós tínhamos duas chapas. A chapa deles, que era a professora Elba, né, e a chapa que era ligada mais ao PT, né, que eu estava liderando, né? Então eram duas mulheres que pela primeira vez estavam concorrendo a dirigir o sindicato. Nesse percurso, aí o pessoal ligado, mas os trotskistas, né, do PT, eles rompem com o PT e vão criar o PSTU. Ao criar o PSTU, né, eles formam uma chapa liderada pela professora Avilete. Então passamos a ter 3 chapas. Muito interessante enquanto movimento sindical e para a nossa situação de mulheres, né? Então, é uma 3 mulheres, né? E é uma categoria majoritariamente, né, de mulheres, e 3 mulheres disputam a presidência. E a nossa chapa majoritariamente era de mulheres, né? O vice, professor Ananias, o vice era a professora Ananias, mas as 2 secretárias eram mulheres, as 2 tesoureiras eram mulheres. Bom, enfim. Aí nós disputamos, né, 3 chapas, nós tivemos, eu acho que 63,4 ou foi 64,3 assim, de votos, né? Porque eles Aracaju, ganharam bem, né? Muito bem, porque Aracaju nós tivemos urna com 91% dos votos, né? Então era assim. E o interior foi a campanha mais linda que eu já verifiquei no movimento professora, sindical. E tem uma história bem interessante agora. A senhora falou interior, né? A senhora pegava o seu Fusca na época, é verdade? E aí pelo interior atrás de associados, como era isso? Então, aí é quando a gente consegue, né? O primeiro ano foi de arrumar a tesouraria, as dívidas, a estrutura, estava muito desestruturado. A partir do segundo ano, nós fizemos uma parceria com o Sindiminas, que era Zé Eduardo, presidente. Alugamos uma casa aqui na Rua Itabaiana, né, com 2 andares, então embaixo ficava o Sintese, em cima o Sindiminas, e para o não tinha carro, né? Depois de 2 anos nós compramos um carro já usado que os professores apelidaram de Giraia. Aí a senhora ia no seu Fusca antes. Aí eu ia no meu Fusca e assim, como eu fazia para o interior, né, fazia muitas plenárias nas escolas, né, que é toda uma orientação cultista, de orientar pela base, né, escutando a base. Aí Marcelinho, né, que era do Sindiminas, muitas vezes ia dirigindo o meu Fusca, né? E o carro, às vezes, o Sindiminas, ele se emprestava, já ia para outra região, com a professora Meire Pascoini, com a professora Ângela, que era... Meire era a tesoureira e Ângela era a secretária, né? Professora Ângela, que foi vereadora aqui. Isso. E aí teve, nessa questão do meu Fusca, que não era nem o meu, era do meu pai. Aí nós chegamos em instância... Marcelinho dirigindo, aí entramos numa rua que tinha uma ladeira assim, e tinha um caminhão da Coca-Cola distribuindo. E o rapaz, acho que ficou distraído, sei lá, o caminhão começou a dar ré, chega, e a gente não conseguia dar ré. Bom, enfim, terminou batendo no capuz do Fusquinha. Nossa, amassou o Fusquinha. Sim, sim. Mas é muita história para contar, muita história. Professora, e a vida política? Como deputada? Bom, aí veja, eu não entrei em partido, né? Eu tentava me politizar, mas priorizando muito o movimento sindical. Quando eu entro para esse grupo, liderado por Diomedes, aí
Gilnete, Diomedes e tal, todos assim, conversando comigo que era necessário eu entrar no partido, né? Mas eu meio resistente, né? Bom, enfim, em 92, né, eu assumo. Em 94, 93, não, 80, né? Aí nesse movimento, em 86 a gente cria o CEPES e muita atenção, enfim. Terminou Diomedes me convencendo e em 86 eu entro no PT. A convite e assim, convencida pelo professor Diomedes, professor Vajão, Rui, Gilnete, todo o nosso agrupamento era afiliado, né, praticamente ao PT. E sua primeira eleição? Aí, veja, eu entro, mas avisando logo, nem bote meu nome para disputar, que eu não tenho essa prioridade. Aí fiquei, de 86. Minha ficha de filiação só foi para o Tribunal Eleitoral em 90. 4 anos depois. Né? Mas eu já participava das instâncias do partido, que Diomedes me levava, no planejamento de governo, essas coisas e tal. Bom, aí só vou ser candidata, né, em 2001, né? 2001, quando... Em 2001, eu era vice-presidente do Sintese e Irã era o presidente. Irã Barbosa. Aí a gente já tinha muita clareza porque assim, Deda vai ser o primeiro deputado, né, pós-ditadura, que vai incorporar a nossa pauta e fazer grandes defesas, né? O primeiro movimento foi no piso, no meu piso e tal. E a categoria foi fiel a Deda, né? A maior parte dos votos que ele teve perdeu na reeleição, mas a maior parte ele tem clareza, e tinha clareza, que tinha sido no magistério. Então, a categoria começou a avaliar, né, os militantes, que a gente precisava de uma representação, porque sempre a gente trabalhava elegendo os outros, mas chegava na hora das defesas, os argumentos eram muito fracos, né, porque não tinha vivência na escola, na teoria educacional e tal. Bom, aí a gente vai ter que ter algum candidato. A tendência era ser eu, mas a gente construindo. Aí Irã foi eleito presidente, eu vice, e aí Deda vai disputar a prefeitura, né? No primeiro momento, eles e Eduardo, eles vieram me consultar para eu ser a vice. Aí a direção do Sintese liberou, mas 2 dias depois não aceitou mais. Por quê? Porque Francisco Alberto estava vindo do PSTU para o nosso agrupamento. Então foi discutido que a minha situação ficava muito difícil, que eu não podia pedir voto para um candidato só e tal. Enfim, aí o pessoal desautorizou eu sair. Bom, eu fiquei. Aí Deda sai vitorioso, né? E aí vem o convite para eu ser a secretária da Educação. Aí eu coloquei para o pessoal, olha, vão construindo outro nome, porque eu não vou assumir a Secretaria da Educação e com 1 ano deixar. Que ia se candidatar a deputada. Eu não ia, aí eu disse que não me candidataria. Se assumisse a secretaria. E assumi. E assumiu. E assumi, pronto. 1 ano depois, no mês de fevereiro, o professor Irã me procura, mas eu participava do movimento, né? Das passeatas, das lutas, das assembleias, eu ia para tudo. Aí Irã me procura e disse, Ana, vamos conversar, porque está difícil a gente consensuar um nome. Tem 2 professores, um em Estância e outro em Glória, que querem concorrer. E aí ninguém abre mão. E o único nome consensuado é o seu. Eu digo, então vamos conversar com o Deda. Aí eu fui conversar com o Deda, tudo bem, você não sai agora, sai no limite, né? Que era início de abril. E assim eu fiz. Aí fomos disputar. A perspectiva era de tentar, né, sair vitoriosa, claro, ninguém entra numa disputa, mas a grande surpresa nossa é que nós fomos a primeira mais bem votada de Aracaju, né, a gente conseguiu superar a Delso, né, e a 6ª mais bem votada do Estado. Foram 4 mandatos, 4 mandatos. Como deputado estadual. Professora, quais as leis na época, né, que a senhora implementou e leis que marcaram até os dias de hoje?
Olha, eu acho que a lei de notificação da violência contra as mulheres e crianças é uma lei que funciona muito bem, né? Qualquer clínica, qualquer hospital, qualquer espaço de saúde tem que de imediato notificar, né? Foi no meu primeiro mandato. Marcou muito, né? Marcou muito. Tem uma lei que está circulando aí, né, e que é muito interessante em termos da sergipanidade, que é a questão do amendoim cozido. Né? Sim. É uma lei da nossa autoria. Né? Tem muitas leis, assim, nesse momento agora... A senhora lutava muito em prol da classe trabalhadora, né? Sim, sim. Da educação e... Sim, aí... Foi uma época que a Assembleia tinha vários debates. Era muito forte o debate entre eu e Venâncio. Venâncio Fonseca, ali é verdade. Eram muitos debates. E Venâncio tem uma memória fantástica, né? E ele é o tipo da pessoa que ele conta o caos, né, completo, assim, né? E com a ironia que ele tem, uma ironia fina, né? Essa parte cultural nós fizemos também, eu lembro. Muito reconhecimento, né, das manifestações, a festa da Cabacinha, reconhecendo para entrar muitos reconhecendo de patrimônio cultural, isso é importante para financiamento, para as políticas públicas, né? Na questão socioambiental também, da economia solidária, dos bombeiros, depois George fez algumas modificações do bombeiro civil, a primeira lei é de nossa autoria. Quem teve a ideia, e Christian era meu assessor, né? Ele é que trouxe a ideia de criarmos a TV Alese. Né? Christian Góes. Então, o projeto de TV Alese foi elaborado, a resolução era nossa. Legal. Né? Era uma TV pública, né? E aí foi que Antônio Passos fez. Ele adaptou para fazer logo, né? Que demorava mais do nosso jeito. Reconheceu o nosso projeto e fez uma resolução criando a Alese. A Alese é bastante terceirizada. Então, a diferença do projeto é exatamente isso. Entre o nosso, que era um ente público estatal, e que ela é pública, né? Mas ela tem um processo de contrato, né? Então, um dos primeiros projetos de resolução foi esse, de criação de TV Alese. Muita coisa, 16 anos. Professora, muito obrigado, viu, aqui no Arquivo Aracaju, e com certeza vamos conversar outras vezes ainda. Tem uma coisa que você não conversou sobre Sintese, é porque eu fiz a greve de fome. Esse é um dado histórico, né? Em 1994. E durou quantos dias? Eu lembrei agora que a senhora falou. 3 dias, né? E resolveu? Sim, que foi abrir as negociações e negociar o Estatuto do Magistério, que era um estatuto da época da ditadura, extremamente autoritário, né? Então ajudou bastante. Como também eu sou a parlamentar que restituiu os mandatos dos deputados do Partido Comunista de 54 que foram cassados, e dos 68, e o mandato do governador Seixas Dória. Todos os mandatos foram restituídos, né, com ato da Assembleia Legislativa, e importante, né, para a gente ir construindo a democracia, que está muito frágil no nosso país, que precisa de enfrentamento forte, né? Professora Ana Lúcia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço esse espaço, é muita história a ser contada. Muito obrigado, professora Ana Lúcia, ex-deputada estadual, presidente do Sintese, também professora por 35 anos da rede pública. Muita história realmente hoje aqui no nosso programa Arquivo Aracaju. Você pode nos acompanhar pelo canal aberto 5.3 da nossa TV Câmara e também no nosso YouTube da TV Câmara Aracaju. A todos um grande abraço, até a próxima. Valeu!